Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. No capítulo anterior, nós comentamos que o capítulo fala sobre algumas coisas práticas, né, da vida cristã, algumas instruções do apóstolo ali, a ordem do culto, em contraste com o próximo capítulo, que é o 13, que vamos estudar agora. Tem uma frase do capítulo anterior que pode ser uma questão bem sutil, mas a gente tem que prestar atenção na questão do cuidado para não tropeçar. Que ele fala: não vos conformeis com este mundo. E neste outro capítulo, ele nos chama mais uma vez a atenção a sermos sujeitos às autoridades. Nesse pensamento, nós sabemos que nós somos um povo de uma outra terra, nós não somos mais criados para vivermos aqui, estamos aguardando o nosso Senhor para vivermos em glória. Enquanto aqui temos essa responsabilidade moral, a responsabilidade de estarmos sujeitos às regras, vamos dizer aqui, né, desta terra. Foi orado hoje, inclusive, em relação ao quadro político nacional. E muitas vezes nosso testemunho não tem sido aquilo que é o propósito do Senhor, né? Que é aquilo que realmente dá a honra ao nosso Senhor. Então ele fala aqui, já no primeiro versículo: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Um comentário do irmão que fala que sempre que há uma eleição, já tem um ganhador. Deus já sabe quem vai sair na urna, vamos dizer assim, no Brasil, né? Ou em qualquer eleição, para colégio, para grupos sociais, sempre já há aquele que está escolhido para ser o vencedor. Deus, nos seus desígnios, ele já sabe como vai ser conduzido. Nós sabemos que o sistema deste mundo, ele é contra Deus.
a vontade desse sistema político, a vontade do sistema televisivo, a vontade de toda a sociedade, ela vai diretamente contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem se salve e venha começar a pensar nas coisas celestiais, nas coisas mais excelentes, dos quais já somos possuidores disso, diretamente através de Cristo. Mas ainda assim, nós temos a nossa vida aqui, viveremos aqui enquanto os propósitos de Deus, a nossa vida assim o permitir, que a gente venha dar testemunho para o nosso Senhor. Então, muitas vezes, nós entrarmos nesses embates, muitas vezes levantarmos a bandeira de alguém em eminência aqui, isso pode trazer desonra para o nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos dando glória a um nome aqui, exaltando o nome à sociedade, exaltando o nome aos irmãos, impondo muitas vezes nossos princípios, mas infelizmente esquecemos de olhar para os princípios cristãos, ser sujeitos às autoridades, independente do governo que esteja, independente da autoridade que esteja instituída no seu trabalho, enfim, de todas as escalas sociais, né? Por essa presunção de que a vontade do Senhor, às vezes ela não parece boa para nós, né? Às vezes o resultado que está lá, para mim, parece que não é bom. Afinal, eu posso sofrer algumas sanções, alguma pena, mas em tudo eu tenho que dar glória ao Senhor. Em tudo eu tenho que dar glória ao Senhor e a Deus, porque é a vontade dele sendo preeminente ali. Nesses princípios, entramos nesse capítulo, falando das autoridades e da nossa sujeição. Se a lei manda a gente fazer errado, a gente deve fazer. A lei do homem, né? Vamos dizer assim, a legislação na nossa Constituição, por assim dizer. Em certo ponto, nós temos que respeitar as leis, né? E nós temos os nossos princípios cristãos. A lei, obviamente, ela vai ser feita pelos homens com diretrizes para o privilégio da sociedade. E o nosso Senhor nos trouxe as nossas leis, que é amar o nosso irmão, como nós vamos ver no meio do capítulo, já foi lido, né? Então, esse caráter de sujeição ao mundo e às autoridades, nós não podemos confundir com os nossos conceitos cristãos. Nós não podemos nos sujeitar aos homens ao ponto de negarmos o nosso Senhor. Isso é verdade. Mas temos que entender. Então é muito sutil a questão da sujeição às autoridades e o não vos conformeis. A conformidade com o mundo é não ser conivente com essas coisas daqui e prestar somente atenção nas coisas daqui e justamente não entrar propriamente dita nessa questão de alçar a bandeira, de levar esses outros nomes que estão em eminência. É um detalhezinho que é importante a gente prestar atenção ao entrar nesse capítulo, para não confundir o que foi estudado no capítulo anterior, que é não vos conformeis, né? A questão de conformidade é sabermos no nosso coração que somos um povo celestial já, comprados por um alto preço, como foi falado nesta manhã também. Então, essa é a nossa melhor realidade. E aqui é um caráter de andar, né? Uma sujeição às autoridades aqui. Isso já é mais um caráter do nosso andar aqui. Também é uma oportunidade de darmos testemunho ao nosso Senhor. O capítulo vai entrar nessa questão e vai falar do amor também. Sempre tem que ter ideia. Uma carta, a carta dos Romanos, ela foi ser dividida em capítulos e versículos muito tempo depois. Não sei exatamente quando é que foi, mas é muito recente a divisão. A gente nunca pega uma carta, um jornal e abre lá no meio, ou um livro, começa a ler o livro no meio da história. Nós temos que começar do início, porque senão a gente vai saber quem é o personagem, né, o enredo, por que um está brigado com o outro. Então, eu falo por mim mesmo, né, eu sempre pegava Romanos a partir do capítulo 12. Nós somos muito ansiosos em querer fazer as coisas para o Senhor. E já agir, tudo é assim. Nós começamos a fazer um curso técnico e a gente já quer trabalhar na área. Tá louco para terminar. A gente começa a fazer medicina, no primeiro ano a gente acha que já é médico. E quando nós nos convertemos, é a mesma coisa. Nós não queremos aprender, nós queremos partir direto para a prática. Uma forma de simplificar, imagina que coloca uma criança na 5ª série direto. Não tem como ela acompanhar.
ela vai ter sérias dificuldades e vai rodar de ano. Tem que começar lá na primeira série, como os outros no jardim, e primeira, segunda, para chegar na quinta com toda uma base que é necessária para realmente poder receber, entender e se exercitar no ensino que ela está recebendo. Nas coisas espirituais também são assim. A palavra distingue leite e alimento sólido. Lá em Corinto, Paulo fala no capítulo 3 que eles necessitavam de leite. Eles tinham os dons espirituais, tinham todos os dons. Paulo ficou 1 ano e 7 meses naquela assembleia ensinando. E eles necessitavam de leite, eles estavam sendo carnais. Talvez estavam usando as experiências do mundo, né? O jeito do mundo de fazer as coisas. Mas nas coisas de Deus, as coisas do mundo não funcionam. Não é que não funcionam. Não trazem glória e honra para o Senhor Jesus. Até pode crescer numericamente. Como nas parábolas que o Senhor contou, o fermento que foi introduzido na massa e levedou toda a massa. A parábola da mostarda, que era a menor das sementes, se transformou numa árvore enorme, que até as árvores do céu se alinhavam ao seu ramo. O correto é nós começarmos lá no capítulo 1. Pode ter alguém pegou, está escutando o áudio, ou começou o estudo, ou fazendo errado que nem eu estava fazendo, começar no capítulo 12. Aqui é a prática. É a prática. Houve 11 capítulos aqui antes. E houve um estabelecimento de princípios. Paulo, é muito comentado que Romanos é a carta magna de Paulo. Por quê? Por que é a carta magna de Paulo? Porque ele explica o Evangelho. Desde o capítulo 1 ele vem desenvolvendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se a pessoa não estiver humilhada, sabendo que não tem nada de bom na sua carne, tudo foi por graça e misericórdia de Deus, que isso se aprende do capítulo 1 até o 11, a sequência de coisas. Capítulo 7 ele fala da carne, da batalha que existe interna no cristão. Quando chegamos aqui no capítulo 12, capítulo 13, que é a prática efetivamente, e não tivemos a base antes, não vai adiantar. É como pegar um soldado, bota a roupa nele, bota o fuzil e manda ele para a batalha, sem dar treinamento. É a mesma coisa. Então, nas coisas espirituais, nós precisamos do leite, a base sólida. Requisito essencial, entender a graça. Não tem como fazer nada para Deus sem entender a graça. Se nós formos fazer alguma coisa para Deus sem entender a graça, nós vamos estar contaminando as coisas de Deus, nós vamos estar comprometendo Deus. Então os princípios aqui são muito preciosos, muito práticos, muito práticos mesmo. É para colocar a mão na massa mesmo. Capítulo 12 ele fala o corpo de Cristo, ele fala um só corpo. Ele dá os princípios para nós agirmos entre os irmãos, do 9 até o 17 do capítulo 12. Do 17 ao final do capítulo, nós não chegamos a comentar, é com os de fora. Ele começa a falar com os de fora. Capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, o contexto de submissão à autoridade começa aqui. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Por que Paulo tem que estar exortando os irmãos a fazer isso? Porque todos nós temos o homem religioso dentro de nós. Nós temos a velha natureza, que ela é religiosa por natureza. Como Pedro foi levado, caiu nesse erro. Pedro estava sendo religioso na presença dos judeus e com os gentios ele estava sendo que nem os gentios. E Paulo teve que repreender ele. E todos nós corremos esse risco de sermos religiosos e agirmos como buscando agradar a Deus quando nós estamos com os irmãos apenas. Mas aqui é muito claro no versículo 17, capítulo 12, a segunda parte do versículo, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Todos os homens. 18. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre é possível, mas quando possível, não só com os irmãos, com todos os homens. Quando entra no capítulo 13, começa o versículo muito claro. Toda alma vai ser sujeita às autoridades superiores. Qual o motivo que nós devemos ser sujeitos? Paulo dá o princípio e dá o motivo. Porque não há autoridade que não venha de Deus.
as autoridades que já foram ordenadas, foram ordenadas por Deus. E, infelizmente, muitos irmãos não entendem isso. Não entendem. Mas está dizendo que Hitler foi uma autoridade instituída por Deus. Foi. Como? Podemos abrir em João 19. Evangelho de João 19. João 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o próprio Senhor Jesus reconhece a autoridade de Pilatos aqui, repetindo o versículo 11. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Pilatos, um líder corrupto, ele sabia que Jesus era inocente. Ele queria soltar. E o povo queria crucificar. Então ele quis agradar o povo, ele não quis fazer justiça. E a gente sabe no final que ele vai crucificar o Senhor. Mas o Senhor se submete à autoridade de Pilatos. Se nós pensar na situação política de Jerusalém, eles estavam invadidos por Roma. O líder não era nem romano, ele não era nem judeu, era romano. Os judeus estavam se rebelando contra Roma. Os judeus queriam fazer revolta, mas Jesus se submete. Quando vem cobrar o imposto, o que ele fala para Pedro? Pagai o tributo? De quem é a face que está aqui? Da César, o que é de César? Então Jesus se submete à autoridade invasora. Era uma autoridade invasora, não era nem o presidente eleito do país. Era uma autoridade invasora. E Jesus aqui deixa muito claro: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então essa tendência de sermos rebeldes, desobedientes, isso é da carne. É da carne, é do homem religioso também. E isso deve ser julgado em cada um de nós. Pela palavra de Deus. Se nós vemos aqui o nosso próprio Senhor se submetendo, quem somos nós para ir contra uma autoridade? Essa semana eu escutei um filósofo ateu falando, e as coisas que ele falou sobre o cristianismo foram muito sóbrias. Ele comenta que o cristianismo é a religião que mais se adapta às pessoas. As pessoas pegam o cristianismo e adaptam a si mesmo. É a religião mais adaptável de todas. Não porque a religião é assim, mas por causa das pessoas. As pessoas são assim, de querer adaptar as coisas do jeito delas. E é triste dizer, tem que confessar isso aqui, que um ateu com mais bom senso do que irmãos que conhecem a palavra, professam ser salvos, professam crer no Senhor Jesus. Então, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, fomos batizados, levamos um nome sobre nós, como o irmão citou, nós temos responsabilidades em relação a esse nome. Ninguém gosta de ter seu nome da sua família ofendido. Quando alguém fala do nosso pai, nossa mãe, nós nos sentimos ofendidos. Mas agora, o irmão citou que nós
não somos mais desse mundo. Por quê? Porque somos da família de Deus agora. O nosso Senhor é Jesus Cristo. E nós temos princípios aqui para obedecer. Não para ser salvo, mas porque já somos salvos. Eu vou dar um exemplo para a gente entender. Às vezes a gente vê um casal e os dois se amam e os dois um é fiel ao outro, como tem que ser, nada demais. E aí às vezes a gente vê aquele homem faz tudo para agradar aquela esposa e pode ser que os colegas do trabalho dele não entendam por que ele não vai esticar a noite com eles quando eles vão sair, por que ele não vai para a farra com eles quando eles convidam. Talvez os de fora não entendam isso. Mas o marido faz isso por causa da esposa, para agradar a esposa. Ele tem um objetivo de se privar de outras coisas. Então o princípio é aplicável nas coisas do Senhor. Nós não fazemos, não é moeda de troca. Quando nós entendemos a graça, é prazeroso para nós poder agradar ao Senhor Jesus. Nunca vai. Se nós estamos achando que obedecer é um fardo, nós não entendemos a graça ainda completamente. Porque agradar a Deus que nos salvou sendo inimigos é um privilégio imenso. Deveria, encher nossos corações. E se não está enchendo, nós temos que julgar o que está errado. Tem alguma coisa errada em nós. Podemos estar ainda não conformados, como é o foco do capítulo 12, versículo 1, em apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós estamos achando pesado alguma coisa, pode ser que nós estamos no início da nossa conversão ainda. Nós estamos com a mente do mundo ainda. Recebendo a salvação, o irmão citou o versículo, Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer nos ensinar. Qual é o pai que não quer ensinar o filho? Todo pai quer ensinar o filho. E nós temos um pai perfeito em disciplina, um pai que nos ama, perfeito em nos ensinar. Nós somos falhos de ensinar, mas Deus é perfeito. E Ele sabe como fazer. Ainda bem que Deus sabe como nos ensinar. Então, se algum irmão está achando ruim se submeter às autoridades, mas eu não gosto dessa autoridade, tem que haver um julgamento próprio. Ora a Deus e pede para Deus mostrar o que está faltando ainda. Porque é por amor que nós obedecemos. É por amor, não é fardo nenhum. Não pode ser fardo. Uma pessoa que ama, ser fiel não é fardo para ninguém. Eu sou fiel porque eu amo a outra pessoa. Não é fardo. E o mundo vai impor o quê? Olha lá, não trai a mulher, não tem amante. O mundo vai fazer oposição pela posição que está tomando. E quando nós tomamos uma posição para o Senhor, o mundo também vai fazer oposição. Paulo começa falando no capítulo 12 ali, o mundo. É tudo no mesmo contexto. Sem nós termos isso em mente, nós vamos chegar na autoridade aqui, ele vai desenvolver o raciocínio sobre a autoridade. 2. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, Deus, em misericórdia, permite o homem se organizar com presidentes, com governadores, que nem aqui no Brasil, para inibir a anarquia, inibir a violência. Então, isso é uma misericórdia que Deus nos dá hoje. Porque é o que ele fala ali, no 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. E nós sabemos que a autoridade inibe. Onde tem o policial, o crime vai ser inibido. Mas para nós, para os cristãos, é o versículo 5. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É o mesmo princípio do versículo 17 do 12, em relação aos outros homens. Não vamos ser
honesto só perante os irmãos? Perante todos os homens por causa da consciência com Deus. Não vamos obedecer a autoridade com medo de ser punido. Vamos obedecer pensando em Deus. Esse é o princípio. Pensando no amor. Se o amor não for o nosso motivo, né, nós vamos virar legalistas. Em criar regras, em obedecer para... Nós vamos querer fazer moeda de troca. Eu sou obediente, eu quero que Deus me dê alguma coisa. Isso tem que ser bem entendido. Deus não Ele não faz troca conosco. Deus não barganha. Deus não aceita barganhas. E Deus conhece nossos corações. Quem tem que nos julgar é nós mesmos. Devemos julgar nossos corações. A gente vai chegar com barganha para Deus. Deus conhece os pensamentos, conhece os corações. Nós podemos barganhar com os irmãos, com as pessoas do mundo. Mas perante Deus não existe barganha. A palavra é clara, tem vários versículos que falam que o Senhor sonda os corações. Sonda os corações. Então, devemos obedecer pela consciência. Pela consciência. 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Muito bom esse versículo. Agora, final do mês, é o prazo para a declaração do imposto de renda. O mundo, ele vai nos tentar. Os meus colegas lá, a faixa de renda é alta, a maioria paga bastante imposto de renda. E há muitos anos eles vêm fazendo com alguém aqui de Bagé o imposto de renda. E todo mundo faceiro, que o cara vai lá, declara um monte de coisa e volta bastante dinheiro. Eu estava em Rio Grande, pescando lá com o meu irmão, e o meu colega de quarto do alojamento, o Ademir, eu faço o imposto de renda dele. Deu problema agora que era na malha fina, tem gente pagando bastante valores, 16 mil, 30 mil. Aí o Ademir veio me agradecer. Ainda bem que eu pedi pra te fazer imposto de renda. Hoje ele caiu a ficha dele, né? Porque eu sei que tu botou o dado certo lá. Imagina, agora estourou. Todo mundo vai ter que pagar de volta. Imagina um cristão. Cai na malha fina lá, tem que ser chamado de volta. E o testemunho? E o nosso testemunho? Nós temos que pensar que nós podemos estar desonrando o nome de Deus com as nossas atitudes. E o mundo vai nos pressionar. O mundo vai nos pressionar. Mas todo mundo faz. O governo vai gastar isso aí, vai roubar o dinheiro que tu vai pagar de imposto. Pagar é tributo. Pagar é tributo. Sobre essa passagem, tem uma passagem que Pedro, quando cobraram o tributo do Senhor, Mateus 22. Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa esfinge e essa inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Ele lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se, deixando e se retiraram. Em outra passagem, o Senhor fala a Pedro: vai, pega um peixe, abre ele, vai ter uma moeda, paga o meu e o teu. Esse princípio também eu queria falar depois. Que interessante, o versículo 15. Eles queriam surpreender o Senhor Jesus com alguma coisa. Eles estavam pressionando o Senhor para o Senhor pecar. É o que o mundo faz conosco hoje. A mesma coisa. Eles queriam que o Senhor fosse contra a lei. Isso que eles queriam fazer. Olha o que eles falam no 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Então eram os discípulos dos fariseus. Os herodianos eram os políticos na época. Dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Eles estão dando testemunho de Deus. Mas o Senhor sabe que é por malícia. Eles estão fingindo aqui. Eles estão fingindo. Eles estão falando da boca para fora.
Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Eles estão sendo, bem dizer, irônicos. Sem te importares com quer que seja. Porque o Senhor era justo. Não importava se ia desagradar o sumo sacerdote, quem ia desagradar. O Senhor falava a verdade. Porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? O que eles queriam dizer? Nós estamos invadidos aqui por Roma e temos que pagar imposto para eles ainda. A questão é essa. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia. Deus conhece os corações. A mentira começa dentro de nós mesmos. Nós começamos a fingir para nós mesmos. A querer enganar nós mesmos. E aí se estende, né? Aos nossos familiares, aos nossos irmãos. E aí a gente acha que está enganando Deus. O homem é deplorável, porque acha que pode enganar Deus. E principalmente cristãos. Depois que nós confessamos Jesus, nós achar isso. Nós estávamos conversando ontem sobre algumas passagens. O Senhor estava no barco com os discípulos, dormindo. Uma tormenta acometeu o barco e os discípulos acordam o Senhor. Aí o Senhor repreende eles, homens de pequena fé, ele acalma os ventos. E o que eles falam para ele? Quem é esse que até o vento e as ondas repreende? Eles não sabiam com quem estavam no barco. Parece que é algo muito difícil, mas os discípulos que estavam com o Senhor no barco não conheciam aquele homem. Andaram 3 anos com o Senhor e o Senhor está dizendo que vai para o Pai e Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo convosco e dizes, mostra-nos o Pai. Então nós corremos esse perigo e temos essa tendência de professarmos conhecer o Senhor e na verdade nós não conhecemos o Senhor. Quem é o Senhor, o nosso Salvador? Quem é essa pessoa? É Deus encarnado que entrou na criação. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nós estamos levando um nome sobre nós. Devemos ter temor, não dos homens. O Senhor Jesus falou, não temais os homens que não podem fazer nada contra... Podem matar e podem judiar de vocês, mas... Vamos ter que ler essa passagem que eu perdi o contexto. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós somos muito preocupados com o que as pessoas pensam de nós. A nossa preocupação deve ser com Deus. Nós temos tanta coisa que a gente sabe hoje. Já somos filhos de Deus, a gente não precisa ter medo de Deus, porque Deus é Pai. Quem não conhece Deus deve temer a Deus, é muito claro aqui. Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqueles que não crerem, Deus vai ter que julgar no dia do juízo. Mas Deus quer salvar ainda hoje. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Noé, quando recebeu a mensagem de constrói a arca, que esse mundo vai entrar em juízo, Noé não perdeu tempo. Noé começou a fazer a arca. Noé não foi lá tentar melhorar o mundo. Noé começou a fazer a arca. Ele e sua família começaram a fazer a arca. E a palavra diz que ele pregou o evangelho. Como ele pregou o evangelho? Fazendo a arca. Ele construindo a arca. As pessoas olhavam aquela baita construção, aquele baita barco no meio do deserto. Era um testemunho. Era um testemunho. Então, quando nós não nos submetemos a autoridades, nós estamos dando um mau testemunho de Deus. Algo que rege as nossas vidas são as nossas razões. O caráter da pessoa vai sendo moldado conforme aquilo que ela acredita, conforme aquilo que ela pensa. Só que nesse contexto em que a gente está lendo, como o irmão falou, íamos estudando desde o capítulo 1, chegamos aqui nesse capítulo já com a visão de que as nossas obras provêm do Espírito. Não somos capazes de fazer algo bom se não for o Senhor, se não for o Espírito nos guiando. E as nossas razões, elas têm que estar ligadas aos pensamentos celestiais. Porque
o nosso coração é enganoso, o nosso coração vai nos guiar a formarmos o nosso caráter somente para as coisas daqui. Por isso a importância de estudarmos a palavra do Senhor, por isso a importância de prestarmos atenção nesses detalhes que a palavra nos traz, como o apóstolo falou no capítulo anterior, para que experimentemos qual seja a boa e agradável, né? Perfeita vontade de Deus. Experimentar essas coisas e moldar as nossas razões e o nosso caráter conforme as coisas que são previstas pelo Senhor. O nosso pensamento tem que ser vindo dele. Então, essa sujeição também, mais uma vez, entra nas obras do Espírito. Nós só iremos ter esse pensamento de sujeição em obediência à vontade de Deus se nos sujeitarmos primeiramente ao Senhor. Se reconhecermos Ele como nosso Salvador. Porque senão nós vamos mudar o nosso caráter conforme que a sociedade induz. E o versículo 5, que o irmão citou aqui, ele é muito claro. E na prática é exatamente o que diz aqui, né? Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Isso aqui é um princípio da lei. Se você colocar para a lei do homem, vale a mesma coisa. Não roubar. Todo mundo sabe que tem uma pena para quem rouba. Então o que acontece? Mas nenhuma autoridade está por perto. Então se eu pegar, ninguém vai ver. E aí ninguém está aqui para julgar. Mas a minha consciência sabe que não. A minha consciência sabe que há alguém que julga. Que aquilo o meu Senhor está vendo. Deus está vendo. Então, na prática, com as coisas do Senhor é a mesma coisa. Não vou fazer porque os irmãos não estão. Eu vou fazer porque os irmãos não estão por perto. Como é que os irmãos vão saber, né, que eu fiz? Né? O Senhor é o interessado no testemunho, né? O Espírito Santo é o interessado em dar esse testemunho aqui. Foi a missão que ele deu aqui, né? Testemunhar do nosso Senhor e habitar nos homens e realmente fazer com que os frutos sejam do Espírito. Venha brotar o fruto do Espírito com todas as suas faces, como os irmãos costumam dizer. Então, esse princípio do capítulo 5, do versículo 5 do capítulo 13, ele é prático. Ele é prático, não somente nas coisas do Senhor, mas como nas coisas dos homens, por exemplo. O nosso caráter e as nossas razões têm que ser as razões do Senhor. Como ele mesmo disse, no capítulo que o irmão leu, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Invertendo a ordem das coisas. Nós vivemos aqui e seguimos as coisas daqui e obediências daqui. Muito melhor seria que nós fizéssemos a vontade do Pai, consequentemente estaríamos executando a vontade dos homens, que está de conformidade com a vontade do Pai. Então é muito prático. E realmente a importância de estudarmos é saber esses detalhes. Isso nos instrui a saber como proceder na nossa vida diária, na nossa prática diária. O intuito, como o irmão falou de Noé, hoje nós estamos, de certa forma, construindo um enorme barco. Se a gente colocar todo mundo num barco que vai subir para a salvação, é a mesma coisa. A construção do Evangelho e o testemunho é um enorme testemunho. Leva o nome do nosso Senhor. Lá, Noé estava construindo um barco. Quando você olhava, um barco no meio do deserto, né? Aí hoje você olha para a cristandade e professa, mas só um pouquinho. Cristo no meio de tanta religião. Só que nós estamos levando o nome do Senhor. Então o nosso testemunho é como de Noé lá na época. Nós estamos contra o que o mundo oferece. O deserto não oferecia água e Noé oferecia um barco. Hoje o mundo não oferece Cristo e nós oferecemos a Cristo. Pelas nossas razões, devem ser as razões do Senhor. Então é muito importante esses detalhes práticos e chegar até aqui com o coração de que as obras da carne não produzem frutos para o Senhor. Isso nos auxilia na nossa vida cotidiana e ele vai tratar nesse pedaço aqui de todas as honras, né? Ele finaliza um assunto para entrar, depois vai entrar no amor, dando, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E agora, na sequência, ele entra no amor. Então, muitas vezes, são conceitos que são ensinados erradamente. Questão de tributo, questão de imposto, questão de honra, nós devemos, desde cedo, procurar ensinar, principalmente aqueles que são pais, ensinar as crianças nos conceitos do Senhor. Os irmãos que estão chegando, os irmãos mais velhos, ensinarem os conceitos da palavra do Senhor,
A principal delas é entender a graça, como o irmão falou. Entendendo a graça, a gente entende praticamente o básico para reger a nossa vida. Que a gente sabe que dali para frente a gente não depende mais de nós mesmos. E aí você já tem outra visão. Mas por que eu vou fazer isso? Por graça, porque eu não tenho capacidade. Então, pagar os seus tributos, dar honra a quem tem honra, é tudo por graça. Então, realmente, a graça é a base. Conhecer o Senhor, obviamente. Então, isso tudo também reflete nos frutos que a gente está dando para o Espírito. E, como no capítulo anterior, né, a divisão de capítulos, como não falou, é uma coisa que foi recente. Então, no contexto do que ele vem escrevendo na carta, estamos apresentando os nossos corpos a Deus como sacrifício, sujeitando as nossas vontades a dele, ocultando a nossa carne para que ele possa agir em nós. Sempre com entendimento. A graça não pode ser na nossa vista, porque senão nós viramos legalistas. Tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer. A graça tem que ser o motor. O amor tem que ser os nossos motivos. Porque ele nos amou. Por que tu faz isso? Pedro fala, estejais prontos a dar razão da vossa fé. Por que tu faz isso, Elton? Porque ele me amou. E isso responde todas as dúvidas quando nós somos questionados. Às vezes a gente não sabe mostrar onde é que está na Bíblia. Por que tu faz isso e não faz aquilo? Porque ele me amou e eu quero agradar a ele. E se eu não souber e achar que pode desagradar, eu também não vou fazer. Até eu não souber. Para aqueles irmãos que se converteram há pouco tempo, se há dúvida, não faz. Espera o Senhor dar direção. Se há dúvida, não faz. É melhor não fazer do que fazer errado e desagradar. É um princípio. E quando nós somos questionados, porque as pessoas vêm nos pressionar. Mas por quê? Todo mundo sonega o imposto de renda. Por que tu não quer sonegar? Porque eu não quero desagradar a Deus. Porque ele me amou. Mas por quê? Porque por amor. Não é porque eu tenho medo que ele vai me punir, que ele vai mandar para o inferno. Não. Porque ele me amou e me salvou enquanto eu não conhecia ele. Enquanto eu era inimigo. Romanos, Paulo tratou sobre isso. Então nós temos, para conseguir colocar isso em prática efetivamente, nós temos que ter em mente a graça. Senão, não é possível. Voltando lá sobre Pedro, que eu queria comentar, é Mateus 17. É a mesma questão do tributo ali. Podemos ler o versículo 25. Disse ele sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então o princípio aqui, era errado eles pagar o imposto, o Senhor está dizendo que era errado. Mas o Senhor manda pagar para não escandalizar. Versículo 27. Mas para que não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Muitas vezes a nossa desculpa para resistir à autoridade é porque eles estão errados. Lógico, existe um limite para nós resistir à autoridade. Por exemplo, essa semana aconteceu um debate exatamente sobre política. Começou a contenda ali na rede social e foi usado o versículo lá de Daniel. Os amigos de Daniel, quando eles se negam a adorar o rei. Tocava a banda, tinha que adorar o rei. Mas é uma questão que tem que se negar mesmo. É óbvio, o Senhor Jesus se negou a adorar Satanás. Só há um Deus que devemos adorar. Quando o rei pediu a adoração deles, sinto muito. Deus é poderoso para nos livrar. Mas se não livrar, nós não vamos te adorar. E não adoraram. Então, existem limites que chega até um certo ponto, nós podemos resistir à autoridade. Por exemplo, proíbe reunir, proíbe ler a Bíblia. Então tem coisas que nós temos que ter bom senso de saber até o limite que nós temos que obedecer à autoridade.
está sendo injusto conosco, está nos cobrando imposto a mais. Não, eles não eram nem para pagar, o Senhor manda pagar. O outro princípio que é muito interessante, que é nesse versículo 27, como é que o Senhor orienta Pedro a pagar o imposto? A profissão de Pedro era pescador. Então Pedro sabia, eu vou ter que ir lá trabalhar para pagar o imposto. Lógico, o Senhor tinha muita prioridade em usar Pedro, em outras coisas. O Senhor proveu o estáter dentro do peixe. Mas o princípio é, se eu estou devendo imposto, eu tenho que trabalhar para pagar o imposto. E nós trabalhamos, né? O cristão se converte e não vai ficar agora sem trabalhar. Paulo fala, aquele que não quiser trabalhar, não coma. Nós temos que trabalhar para, primeiramente, ajudar nossos irmãos em necessidade, pagar nossas contas e nossos impostos. E viver aqui sem dever nada para ninguém, como é o contexto do nosso capítulo em Romanos. Acho que não vai dar para nós entrar, é o versículo 8, vai ficar para a próxima reunião. A ninguém devais coisa alguma. E aqui, em Mateus 17, quando o Senhor manda Pedro pescar, era a profissão de Pedro. Então, nós devemos trabalhar assim. Há uma falsa doutrina que nós temos que abandonar tudo para servir o Senhor. Tem os irmãos que o Senhor vai encorajar a fazer isso. Mas, na prática, a maioria de nós temos que trabalhar. O apóstolo Paulo trabalhava, tinha uma profissão, fazia tendas. Paulo exorta isso em várias passagens, né, que muitos já andavam ansiosos na época de Paulo. Então é o cuidado que devemos ter de não querer andar ansiosos. Nós devemos trabalhar e seguir nossa vida. Aqui, trabalhando e pagando nossos impostos, dando um testemunho, aproveitando o nosso trabalho, nossos familiares, nossos vizinhos, para dar um testemunho, que é o motivo que nós ficamos aqui ainda, né? Para dar testemunho. Enquanto esperamos nosso Senhor Jesus, vamos ficar fechados numa casa? Não. Nós estamos aqui para esperar o nosso Senhor Jesus e dar um testemunho. Pregar o Evangelho. Anunciar esse que nos salvou. Apresentar o amor que nós já encontramos a outros. Quando a gente vê um casal que é apaixonado pelo outro, a gente fala, como eu queria ser igual aquele lá. Então, nós já encontramos um Salvador, nosso Senhor. Já temos conhecido Ele. Então, o nosso desejo, pena que os incrédulos não querem esse amor. Eles percebem o amor em nós, mas eles buscam o amor nas coisas do mundo. Graças a Deus nós entendemos que o amor, a felicidade, não está nas coisas do mundo. Acabou o tempo, mas tem um último pensamento. Escutei de uma pessoa que não é cristã. Um pensamento muito interessante. Para ele é o ponto-chave para a felicidade. Nós sabemos que é a crença no Senhor Jesus. Mas o princípio que ele aplica é muito interessante. Quando o nosso pensar está de acordo com o que a gente fala e com o que a gente faz. Quando há harmonia nessas três coisas. O que passa nos nossos pensamentos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Quando há uma harmonia nessas três coisas, nós sabemos, né, claro, que é pela palavra, pelo Espírito Santo, como o irmão frisou, nós podemos dar um testemunho do Senhor Jesus. Quando nós conseguimos, pela palavra, renovar o nosso entendimento, vamos ter que mudar muitos pensamentos, né, vão ter que mudar o que a gente fala, e muitas vezes a gente fala e não consegue andar. Nós sabemos a teoria, mas não conseguimos aplicar. E quando nós conseguimos entender a vontade de Deus, falar a vontade de Deus, né, poder ajudar nossos irmãos e fazer a vontade de Deus, experimentar, o versículo 1 do 12 é experimentar. Quem nos olhar vai poder ver Cristo em nós. É um privilégio imenso que nós temos, né? Muitas vezes a pessoa não vai deixar tu abrir a Bíblia, mas ela vê o que tu faz e o que tu não faz. As pessoas estão atentas em nós, pode ter certeza disso. Eles nos observam e estão esperando nós tropeçar para acusar. Que o Senhor nos ajude a moldar os nossos pensamentos através da palavra, para que o nosso falar, né, seja sim, sim, não, não. O Senhor ensina, né? O nosso falar seja sim, sim, não, não. Marcamos alguma coisa e não cumprimos. Tudo, o nosso pensar, o nosso falar e o nosso andar está conectado, né, com o nosso testemunho.